Desde que me entendo por gente, lembro da casa onde cresci como um lugar cheio de regras que pareciam mais pesadas do que as paredes de concreto que nos cercavam. Eu era apenas uma menina, mas já carregava nos ombros uma responsabilidade enorme: ser perfeita aos olhos da congregação e principalmente da minha família. Minha mãe dizia que cada gesto meu era observado, que até os meus pensamentos precisavam estar alinhados com aquilo que nos ensinavam. Eu tentava acreditar que aquilo era para o meu bem, mas, dentro de mim, já nascia uma estranha inquietação que eu não sabia nomear. Não havia espaço para escolhas simples, como soprar as velas de um bolo de aniversário ou participar das festas escolares. Tudo isso era proibido. Meus colegas riam, se divertiam, trocavam presentes, enquanto eu ficava de longe, com a sensação de ser uma peça deslocada num quebra-cabeça que nunca se encaixava. Eu sorria para disfarçar, mas por dentro me corroía o desejo de viver algo diferente, algo que me fizesse sentir parte do mundo ao meu redor. As reuniões eram outra parte da rotina que parecia engolir a minha infância. Sentada no banco duro, eu escutava as palavras repetidas sobre obediência, fim dos tempos e condenação. Os mais velhos falavam com tanta convicção que parecia pecado duvidar. E mesmo assim, lá no fundo, uma vozinha insistente me perguntava: será que tudo isso é mesmo verdade? Essa pergunta me acompanhava como uma sombra, ainda que eu fizesse de tudo para silenciá-la. Cresci aprendendo que duvidar era abrir espaço para o mal, que questionar era trair a fé. Mas como esconder do coração aquela sensação de que algo não estava certo? Às vezes, no silêncio da noite, eu olhava pela janela do meu quarto e imaginava como seria a vida além das paredes da congregação. Via as luzes da rua, ouvia as risadas dos vizinhos, e aquilo me parecia um mundo distante, quase proibido. Esse desejo escondido de enxergar o que existia além não me deixava em paz. Era como uma chama pequena, quase apagada, mas que teimava em arder dentro de mim. E quanto mais crescia, mais essa chama ganhava força, pedindo espaço, pedindo respostas que ninguém parecia disposto a dar. E foi nesse ponto da minha vida, em meio a dúvidas que eu não ousava confessar em voz alta, que algo começou a mudar. Um episódio inesperado iria colocar à prova tudo o que eu pensava saber e abrir ainda mais esse vazio que eu tentava ignorar. Lembro-me bem de uma tarde em que tudo parecia igual às outras, mas dentro de mim havia uma tormenta. Eu tinha por volta de 15 anos quando sentei no salão, em uma reunião que parecia interminável. O ancião falava com voz firme sobre o fim do mundo, descrevendo cada detalhe como se estivesse lendo um roteiro já pronto do que iria acontecer. As palavras saíam pesadas, quase como marteladas no meu coração. Apenas quem obedecesse cegamente seria salvo, e todo o resto da humanidade estaria condenado à destruição. Enquanto muitos ao meu redor balançavam a cabeça em sinal de aprovação, eu me sentia pequena e sufocada. Era como se o ar estivesse preso dentro do meu peito. Eu olhava para o rosto das pessoas, todas tão serenas, tão seguras de que estavam no caminho certo, e me perguntava por que eu não conseguia sentir o mesmo. O medo era constante, mas junto com ele vinha uma dúvida insistente. E se tudo isso não passasse de uma ilusão? Naquela noite, voltei para casa em silêncio. Minha mãe me perguntou se eu tinha aprendido bastante, e eu apenas sorri, tentando esconder o aperto no peito. Subi para o meu quarto, fechei a porta e encarei o teto escuro. As palavras ainda ecoavam na minha cabeça, como se não houvesse escapatória. Sem obediência, não há salvação. Eu repeti essa frase para mim mesma, tentando acreditar, mas algo dentro de mim gritava o contrário. No dia seguinte, no caminho para a escola, olhei para os outros jovens rindo, trocando histórias, planejando festas. Pareciam viver em um mundo que me era proibido. Era como se existissem duas realidades paralelas. A deles, cheia de possibilidades, e a minha, repleta de correntes invisíveis. E por mais que eu tentasse ignorar, a vontade de atravessar para o outro lado crescia a cada dia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante uma aula, um colega comentou sobre um aniversário que ia ter no fim de semana. Todos foram convidados, menos eu.
e aquilo me cortou como uma faca. Não era apenas por não participar, mas pela certeza de que eu nunca seria vista como parte daquele grupo. Não importava o quanto eu desejasse. Naquele momento, a chama das minhas dúvidas ficou ainda mais forte. Eu já não queria apenas imaginar como seria viver fora daquelas paredes. Eu queria descobrir por mim mesma. E foi nesse ponto que uma situação delicada dentro da congregação fez com que essa chama quase se transformasse em incêndio. Foi pouco tempo depois desse episódio na escola que presenciei algo dentro da congregação que marcou profundamente minha maneira de enxergar tudo. Um amigo próximo, quase como um irmão para mim, havia começado a mostrar sinais de dúvida. Ele não era rebelde, nem desrespeitoso, apenas tinha perguntas, as mesmas que queimavam em silêncio dentro de mim. Lembro-me da reunião em que o chamaram à frente. O salão estava cheio, todos atentos, e ele cabisbaixo, tentando explicar o que sentia. As palavras dele mal haviam começado a sair quando o ancião o interrompeu com firmeza. Disse em voz alta e pesada que questionar as doutrinas era colocar a própria salvação em risco. O acusou de estar contaminado por pensamentos mundanos, de ser uma ameaça para a fé dos outros. Vi os olhares de reprovação ao redor. Pessoas que antes riam com ele, agora o encaravam como se fosse perigoso. Eu, sentada na segunda fileira, senti meu coração disparar. A cena me parecia cruel, injusta, mas ninguém ousava dizer nada. O silêncio da congregação era ensurdecedor. Meu amigo foi repreendido diante de todos, e sua única falha havia sido querer entender melhor a fé que pregávamos. Aquilo me deixou com um nó na garganta. Pela primeira vez, percebi claramente que o medo era a chave de tudo. Não era o amor que nos mantinha unidos, mas sim a ameaça de perder a salvação e ser rejeitado. Quando a reunião terminou, tentei me aproximar dele, mas percebi que muitos já estavam se afastando, como se sua dúvida fosse contagiosa. O olhar dele cruzou o meu por um instante, e vi em seus olhos a mesma mistura de dor e coragem que eu carregava em silêncio. Quis falar, mas não consegui. O peso do julgamento coletivo era tão forte que me deixou imóvel. Naquela noite, deitada na cama, as imagens voltavam à minha mente. Perguntava-me se aquele seria o meu destino caso, um dia, eu ousasse dar voz às minhas próprias perguntas. O medo me apertava o peito, mas junto com ele vinha algo inesperado. Uma vontade imensa de não me calar para sempre. E esse sentimento cresceu ainda mais quando, dias depois, percebi que não era só ele que havia sido colocado sob vigilância. Havia olhos sobre mim também, atentos, esperando qualquer sinal de fraqueza. Foi nesse clima sufocante que uma conversa inesperada dentro da minha própria casa fez com que tudo ficasse ainda mais difícil de esconder. Foi numa noite silenciosa, dessas em que a casa parece adormecer antes mesmo que a lua apareça, que minha mãe entrou no meu quarto. Ela percebeu meu semblante carregado, talvez os olhos cansados de quem já não sabia esconder o peso das dúvidas. Sentou-se na beira da cama como fazia quando eu era pequena e me perguntou se estava tudo bem. Aquele simples gesto fez com que meu coração disparasse, porque parte de mim queria gritar tudo o que sentia, mas outra parte tremia só de imaginar a reação dela. Respirei fundo e, com voz baixa, deixei escapar algumas palavras. Disse que me sentia presa, que por mais que tentasse, já não conseguia acreditar em tudo da mesma forma. Ela me olhou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Seus olhos marejados mostravam não raiva, mas preocupação. E foi aí que ela, como quem procura acalmar uma criança assustada, murmurou que eu precisava confiar mais, que a dúvida era uma armadilha perigosa. Disse que com oração e obediência tudo voltaria ao lugar. Eu queria acreditar naquela resposta, mas soou como um eco vazio dentro de mim. Parecia mais um lembrete do que um consolo. Ela se levantou, fez uma breve oração comigo e deixou o quarto, mas eu continuei ali, deitada, com a mente em turbilhão. O silêncio da noite parecia amplificar ainda mais minhas perguntas. Se tudo era tão verdadeiro, por que a simples dúvida parecia ser um crime? Nos dias seguintes, percebi que minha mãe me observava com mais atenção. Pequenos gestos denunciavam sua preocupação.
os olhos demorados em minhas atitudes, os conselhos repetidos, os convites para ler mais e orar mais. Senti como se estivesse sob um microscópio, analisada a cada passo. E esse peso só aumentava meu receio de que, a qualquer instante, minhas incertezas pudessem transbordar e escapar pela boca. O medo do julgamento me acompanhava até nos detalhes mais simples. Uma expressão de cansaço na reunião, um silêncio mais longo diante de uma pergunta. Tudo poderia ser interpretado como sinal de fraqueza espiritual. Eu andava como quem pisa em ovos, tentando não chamar atenção, tentando esconder um coração em guerra consigo mesmo. Mas esconder o que se sente é como tentar segurar água entre os dedos. Cedo ou tarde, escapa. E esse momento chegou mais rápido do que eu imaginava, quando uma situação inesperada dentro da congregação colocou minhas próprias dúvidas em evidência diante de todos. A situação aconteceu em uma reunião que parecia começar como tantas outras. O salão estava cheio, os hinos ecoavam, e todos seguiam o roteiro ensaiado de sempre. Mas algo mudou quando um dos anciãos pediu que alguns jovens dessem exemplos de fé verdadeira. Eu, sem ter tempo para pensar, fui chamada pelo nome. Senti meu coração pular no peito e as mãos suarem. Levantei-me devagar, tentando encontrar palavras que soassem corretas. Mas minha mente estava em branco. Olhei ao redor e vi rostos esperando minha resposta. Olhos atentos, como se cada sílaba minha fosse ser pesada numa balança invisível. Tentei repetir frases que tinha decorado ao longo dos anos, aquelas que sempre funcionavam, mas as palavras não saíram com firmeza. Vacilei. Foi nesse vacilo que deixei escapar uma frase que não deveria. Às vezes me pergunto se realmente estamos vendo toda a verdade. O salão mergulhou em silêncio por alguns segundos que pareceram séculos. O ancião franziu a testa. Minha mãe abaixou os olhos. E eu senti como se tivesse acabado de abrir uma porta proibida diante de todos. Rapidamente tentei corrigir, dizendo que eram apenas pensamentos passageiros. Mas já era tarde. O peso daquela frase pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Depois da reunião, alguns irmãos se aproximaram para me aconselhar. Falavam com voz doce, mas havia dureza escondida nas entrelinhas. Repetiam que a dúvida era como veneno, que eu devia combatê-la com oração e leitura constante. Sorri e concordei com a cabeça, mas por dentro eu estava em pedaços. A sensação de estar sendo vigiada se tornou ainda mais intensa. Nos dias seguintes, percebi que os olhares sobre mim eram diferentes. Alguns de compaixão, outros de desconfiança. E dentro de casa, o clima também mudou. Meu pai, sem muitas palavras, passou a me cobrar mais disciplina, como se quisesse arrancar de mim qualquer traço de fraqueza espiritual. Eu obedecia no que podia, mas minha mente já não conseguia se prender àquele mundo como antes. O que mais me atormentava era o medo de seguir o mesmo destino do meu amigo, aquele que havia sido repreendido por ousar questionar. Eu não queria me tornar alvo de exclusão, mas também não conseguia apagar as perguntas que cresciam cada vez mais fortes dentro de mim. Foi nesse ponto de tensão, entre o silêncio que me sufocava e as palavras que já não me convenciam, que algo fora da congregação aconteceu e me fez enxergar uma brecha inesperada para o mundo, além das paredes que me prendiam. Foi numa manhã comum, dessas em que a rotina parecia sempre igual, que um pequeno detalhe mudou o rumo dos meus pensamentos. Eu estava a caminho da escola, caminhando pela rua estreita que levava até a avenida principal, quando vi um grupo de jovens reunidos em frente a uma cafeteria. Eles riam, falavam alto, faziam planos para o fim de semana. Um deles até arriscava alguns acordes desafinados no violão. E todos aplaudiam como se fosse o maior espetáculo do mundo. Parei por um instante, observando aquela cena como quem olha através de uma janela para uma realidade distante. O contraste do que eu vivia era tão gritante que senti um aperto no peito. Eles pareciam livres, mesmo nos pequenos gestos, enquanto eu carregava correntes invisíveis que me impediam de ser parte daquilo. Por um momento me perguntei como seria sentar ali, pedir um café e rir, sem medo de estar quebrando alguma regra. Naquele mesmo dia, dentro da sala de aula,
A professora de literatura fez uma pergunta que caiu sobre mim como um raio. Ela pediu para cada aluno escrever, em poucas linhas, o que significava liberdade. Os colegas encheram a folha com sonhos, viagens, escolhas, enquanto eu fiquei encarando-se o papel em branco. Minha mão tremia porque, dentro de mim, eu sabia a resposta, mas não podia escrevê-la. Para mim, liberdade era tudo aquilo que me era negado. No fim da aula, uma colega sentou ao meu lado e, com a naturalidade de quem não carrega segredos, perguntou por que eu nunca participava das festas ou encontros. Fiquei sem reação. Murmurei que era da minha religião, mas percebi a estranheza no olhar dela. Não foi um olhar de julgamento, e sim de curiosidade, como quem tenta entender algo que parece incompreensível. Essa pergunta ficou ecoando em mim durante dias. Aos poucos, percebi que fora da congregação existia um mundo que eu mal conhecia. Um mundo onde as pessoas podiam errar, recomeçar, escolher por si mesmas, sem o medo constante de serem condenadas. E quanto mais eu via, mais difícil ficava ignorar essa realidade que batia à minha porta. Mas dentro de mim também crescia um temor profundo. Se eu me aproximasse demais dessa liberdade, pagaria um preço alto. E foi justamente esse medo que se tornou ainda mais real quando recebi a notícia de que alguém muito próximo de mim havia sido oficialmente excluído da congregação. A notícia caiu sobre mim como um trovão em dia claro. Era um primo querido, alguém com quem cresci lado a lado, que havia sido oficialmente excluído da congregação. Lembro-me de como falaram sobre ele no salão, como se fosse um estranho, um perigo, alguém de quem todos deviam se afastar. As palavras eram duras, cortavam como lâminas, e enquanto os outros abaixavam a cabeça em concordância, eu sentia meu coração se despedaçar em silêncio. O que mais me doeu foi ver a transformação súbita no comportamento das pessoas ao redor. Amigos que antes riam com ele passaram a atravessar a rua para não cumprimentá-lo. Parentes fingiam não vê-lo, como se tivesse deixado de existir. Até dentro da minha casa, o assunto se tornou proibido. Minha mãe, firme, dizia que aquilo era necessário para preservarmos nossa fé. Mas eu não conseguia entender como o amor podia se apagar tão rápido, como se fosse um botão desligado sem aviso. Uma tarde, quando ninguém esperava, encontrei meu primo no caminho da escola. Ele estava mais magro, os olhos carregados de uma tristeza que doía só de olhar. Conversamos apenas por alguns minutos, mas foram suficientes para que eu sentisse o peso da rejeição estampado em cada palavra dele. Disse que não havia feito nada grave, apenas tinha decidido não seguir mais todas as regras. A congregação o considerava um perigo, mas diante de mim estava apenas um rapaz cansado, buscando um pouco de paz. Voltei para casa com o coração dilacerado. Passei a noite sem dormir, ouvindo em minha mente a voz dele dizendo que se sentia invisível. Foi ali que percebi o verdadeiro custo de estar dentro daquelas paredes. A perda da humanidade em troca de obediência. Ninguém falava sobre isso, mas eu sabia que muitos carregavam as mesmas dúvidas, apenas tinham medo de expô-las. A exclusão dele se tornou para mim um espelho. Se um dia eu desse um passo em falso, esse seria também o meu destino. Ser tratada como se nunca tivesse existido, apagada das memórias de todos, como se meu valor dependesse unicamente da minha capacidade de seguir regras. E foi nesse clima de medo e silêncio que, pela primeira vez, comecei a escrever meus pensamentos em segredo, escondendo folhas embaixo do colchão, como se aquelas palavras fossem um refúgio contra tudo que me sufocava. Escrever em segredo se tornou a minha única forma de respirar. Eu esperava a casa adormecer para pegar aquelas folhas amassadas e despejar nelas tudo o que não ousava dizer em voz alta. Ali, entre linhas tortas e rasuras apressadas, estavam minhas perguntas mais perigosas, minhas dores mais escondidas e até meus pequenos sonhos, aqueles que jamais ousaria confessar dentro da congregação. Era como se cada palavra fosse uma fresta por onde entrava um sopro de liberdade. Com o tempo, esse hábito virou necessidade. Quando algo me sufocava numa reunião, eu guardava a lembrança para escrever depois. Se algum irmão lançava sobre mim um olhar de desconfiança,
Eu corria para o meu caderno improvisado e transformava aquele peso em frases. Ninguém sabia. Para todos, eu era a jovem obediente, sempre presente, sempre sorrindo no momento certo. Mas dentro de mim havia um turbilhão que só o papel conhecia. Foi numa dessas noites de escrita que percebi como minhas anotações já não eram apenas desabafos. Aos poucos, estavam se transformando em um questionamento silencioso. Eu descrevia as regras, as repetições, a rotina que parecia engolir vidas inteiras. E quando lia o que havia escrito, sentia como se estivesse olhando para a congregação de fora, enxergando o que antes não ousava ver. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Mas havia também o medo constante de ser descoberta. Bastaria que alguém encontrasse aquelas folhas para que tudo viesse abaixo. Eu escondia os papéis embaixo do colchão, às vezes dentro de livros que ninguém lia. Ainda assim, dormia inquieta, com a sensação de que o perigo podia me alcançar a qualquer momento. E esse medo quase se concretizou quando, numa manhã, minha mãe entrou no quarto sem bater. Eu estava escrevendo, e no susto, joguei o papel dobrado para dentro da gaveta. Ela não percebeu nada, apenas comentou sobre a reunião daquela noite. Mas o susto foi tão grande que passei o resto do dia com as mãos geladas, pensando no que aconteceria se algum dia minhas palavras viessem à tona. Foi nesse estado de tensão que algo inesperado aconteceu. Um dia, sem querer, acabei mostrando parte de minhas anotações para alguém que jamais imaginei que pudesse me ouvir sem julgamento. Foi um descuido que mudou muita coisa dentro de mim. Eu estava na escola, distraída, revisando uma das minhas anotações escondidas durante o intervalo. A folha estava dobrada várias vezes, mas o tempo todo eu tinha medo de que alguém pudesse espiar por cima do meu ombro. E foi exatamente o que aconteceu. Uma colega se aproximou sem que eu percebesse e, antes que eu pudesse esconder, já tinha lido algumas linhas. Ela levantou os olhos para mim com uma expressão que misturava surpresa e curiosidade. Eu gelei, esperando uma pergunta que me colocasse contra a parede. Mas, ao invés disso, ela apenas disse em voz baixa: "Você também sente isso?" Fiquei sem ar por um instante. Aquela pergunta parecia atravessar direto o muro que eu havia construído ao meu redor. Com hesitação, balancei a cabeça. Ela então me contou que tinha uma prima que havia passado por algo parecido, que também se sentia presa a regras que não faziam sentido e que tinha encontrado forças para se afastar. Eu ouvi em silêncio, como quem tem sede e encontra uma fonte escondida. Pela primeira vez, percebi que talvez eu não estivesse tão sozinha como imaginava. Naquela tarde, voltei para casa com as palavras dela martelando em minha mente. Era como se uma janela tivesse se aberto, mostrando que havia pessoas lá fora que não carregavam aquelas correntes invisíveis. Eu me peguei pensando, será que existia um lugar onde eu poderia ser eu mesma, sem medo de olhares ou repreensões? A lembrança do meu primo excluído me veio à mente imediatamente. Ele era a prova viva de que sair custava caro, de que o preço poderia ser o abandono da própria família. Mas, ao mesmo tempo, aquela conversa simples com minha colega reacendeu uma chama que já estava quase apagada dentro de mim. Nos dias seguintes, comecei a observar mais atentamente os gestos e olhares das pessoas fora da congregação. Cada risada livre, cada abraço sem restrição, me parecia carregar um significado maior. Era como se o mundo estivesse tentando me mostrar que havia outra forma de viver, mesmo que eu ainda não tivesse coragem de atravessar a linha que me separava dele. Mas esse despertar silencioso não passou despercebido. Dentro da congregação, alguns já notavam minha inquietação, e foi numa dessas reuniões comuns que algo aconteceu e fez com que minha presença fosse colocada em dúvida diante de todos. Aquela reunião parecia começar como tantas outras, com hinos repetidos e olhares vigilantes. Mas, no fundo, eu já sentia um peso diferente no ar. Eu estava sentada entre minhas amigas tentando manter a postura, quando o ancião mencionou que alguns jovens da congregação estavam sendo influenciados por pensamentos perigosos. A cada palavra dele, eu sentia como se estivesse sendo empurrada contra a parede. Mesmo sem que meu nome fosse citado, os olhos de alguns se voltaram discretamente para mim.
como se adivinhassem o que se passava dentro da minha mente. Meu coração acelerou. Tentei me concentrar nas palavras, mas era impossível. As frases dele pareciam flechas lançadas diretamente em mim. A dúvida é obra do inimigo. Quem não se mantém firme coloca em risco a própria salvação. Cada sílaba era como um julgamento velado, e eu me perguntava se, de alguma forma, minhas anotações secretas tinham sido descobertas. Depois da reunião, fui abordada por uma irmã mais velha que sempre me tratara com carinho. Mas naquele dia, seu tom era diferente. Perguntou com delicadeza se eu estava passando por alguma dificuldade espiritual, se tinha algo me afastando da fé. Sorri sem jeito, neguei com palavras curtas, mas dentro de mim estava em pânico. Senti como se estivesse prestes a ser desmascarada, como se minhas dúvidas, tão cuidadosamente escondidas, estivessem estampadas no meu rosto. Voltei para casa caminhando lentamente, tentando entender se aquilo havia sido apenas coincidência ou se realmente já desconfiavam de mim. Naquela noite, me olhei no espelho e mal reconheci a garota que via. Por fora, eu ainda parecia obediente, mas por dentro, carregava uma tempestade que não parava de crescer. A sensação de estar vivendo uma vida dupla se tornava cada vez mais insuportável. O pior era saber que, se eu desse um passo em falso, poderia ser tratada como meu primo, como tantos outros que foram silenciados. O medo da exclusão me perseguia, mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim começava a soar mais forte. Eu não poderia passar a vida inteira escondendo quem realmente era. Foi nesse turbilhão de sentimentos que um convite inesperado, vindo de alguém fora da congregação, trouxe a possibilidade de experimentar algo totalmente diferente do que eu conhecia. O convite chegou de forma tão simples que parecia até inocente. Uma colega da escola, a mesma que havia lido parte das minhas anotações, me chamou para ir a um encontro pequeno na casa de alguns amigos dela. Não é nada religioso, ela disse sorrindo, como se adivinhasse a barreira que eu carregava. É só gente conversando, tocando música, trocando ideias. Por dentro, eu tremi. Só de pensar em estar em um ambiente fora da congregação, meu coração disparava como se fosse um crime, prestes a ser descoberto. Passei dias debatendo comigo mesma. Se aceitasse, estaria quebrando as regras invisíveis que sempre me cercaram. Se recusasse, continuaria trancada no mesmo ciclo sufocante. Quando enfim disse que sim, foi como se tivesse atravessado uma linha perigosa. E cada passo, até a casa dela, parecia me levar para mais longe daquilo que eu conhecia. Cheguei com as mãos suadas, o olhar desconfiado. Mas o que encontrei ali me desconcertou. Não havia julgamento, nem olhares de reprovação. Só jovens rindo, conversando sobre a vida, dividindo histórias que não tinham nada a ver com regras ou condenações. Um deles pegou o violão e começou a cantar. Era uma música simples, mas cada nota parecia trazer um ar fresco para dentro de mim. Como se eu tivesse esquecido o que era respirar de verdade. Sentei num canto, ouvindo mais do que falando, e aos poucos comecei a perceber a diferença. Ali, ninguém precisava se vigiar. Ninguém media cada palavra com medo de ser mal interpretado. Era um espaço leve, natural, tão diferente da rigidez que eu carregava nos ombros. Por um instante senti um gosto de liberdade, ainda que acompanhado do medo constante de que alguém da congregação pudesse descobrir onde eu estava. Quando voltei para casa naquela noite, o contraste era gritante. As paredes da minha casa pareciam mais frias, mais estreitas. Eu me perguntava como era possível existir dois mundos tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes. Por fora, mantive a mesma rotina, o mesmo sorriso ensaiado. Mas dentro de mim algo já não podia mais ser contido. Aquele pequeno encontro havia plantado uma semente, e a partir daí, tudo começou a mudar, ainda que eu tentasse resistir. Porque não demorou muito para que um novo encontro, bem diferente desse, mexesse ainda mais com minha visão de tudo que eu conhecia. Na semana seguinte ao encontro na casa da minha colega, algo diferente aconteceu, mas dessa vez, dentro da congregação. Eu já chegava às reuniões com o coração acelerado,
como se estivesse prestes a ser chamada para um interrogatório. Os olhares que antes passavam despercebidos agora pareciam mais atentos, mais longos, como se cada gesto meu estivesse sendo avaliado. Foi durante uma reunião mais longa, daquelas que se arrastam noite adentro, que percebi algo estranho. O ancião que conduzia parou de repente, olhou em direção ao público e disse que muitos jovens estavam se deixando influenciar por ambientes do mundo, locais onde não havia o Espírito de Deus. Naquele instante, senti o chão sumir sob meus pés. Não citou nomes, mas a sensação era de que aquelas palavras vinham direto para mim, como uma flecha disparada em cheio. Meus dedos gelaram e evitei olhar para os lados. Eu temia encontrar os olhos da minha mãe ou dos outros irmãos, tentando decifrar se alguém já havia contado sobre a minha saída com os colegas da escola. A tensão me acompanhou até o fim da reunião. Quando as pessoas começaram a se levantar, ouvi cochichos atrás de mim. Nada muito claro, mas o suficiente para me fazer acreditar que havia rumores circulando. Naquela noite, de volta ao meu quarto, sentei na cama abraçando as pernas e senti um nó na garganta. Era como se eu estivesse dividida em duas versões de mim mesma. A que sorria e seguia o protocolo, e a que, em silêncio, desejava gritar que não aguentava mais. O medo de ser descoberta me sufocava, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que não queria mais se esconder. Dias depois, recebi um bilhete dobrado discretamente por debaixo da minha carteira na escola. Era da mesma colega que havia me convidado para o encontro. No papel estava escrito: "Se quiser conversar, estarei aqui. Você não precisa carregar tudo sozinha." Segurei aquele bilhete como quem segura uma corda no meio de um naufrágio. Era a primeira vez que alguém me oferecia ajuda sem me julgar, sem me apontar o dedo. Mas ao mesmo tempo em que esse gesto me deu força, também me deixou apavorada. E se alguém descobrisse essa amizade fora da congregação? Se já desconfiavam de mim, aquilo poderia ser o último empurrão para me colocarem contra a parede. Foi nesse turbilhão de medo e esperança que acabei presenciando um acontecimento dentro da própria congregação que abalou ainda mais minhas certezas. Foi numa reunião de domingo que algo inesperado aconteceu diante dos meus olhos e nunca mais consegui esquecer. O salão estava cheio, como sempre, e todos pareciam mergulhados naquela atmosfera de silêncio forçado e obediência cega. Mas, de repente, chamaram um irmão ao púlpito, alguém conhecido por todos, que havia sido exemplo de disciplina por anos. Ele caminhou até a frente com passos lentos, o rosto pálido, e o que se seguiu me marcou para sempre. O ancião anunciou em voz firme que aquele irmão estava sendo disciplinado por ter questionado um ensinamento considerado fundamental. Não havia gritos, nem confusão, mas a tensão no ar era quase palpável. As pessoas o olhavam com desconfiança. Algumas até desviavam o rosto, como se estivessem diante de um traidor. Eu, sentada no meu banco, senti meu coração disparar, porque no fundo sabia. Ele não havia feito nada além do que eu fazia em silêncio todas as noites. Perguntar, duvidar, querer entender. O homem tentou falar, mas logo foi silenciado. O ancião levantou a mão e encerrou qualquer tentativa de explicação. Ali não havia espaço para vozes diferentes. O único som permitido era o da concordância. Ver aquilo me deu um calafrio, como se estivesse assistindo a um espelho do meu próprio futuro. Bastava um passo em falso, uma palavra mal interpretada, e eu estaria na mesma posição, exposta diante de todos, marcada como alguém que havia traído a fé. O silêncio da congregação era ensurdecedor. Ninguém ousava intervir. Ninguém se levantava para dizer que aquilo era injusto. As pessoas permaneciam imóveis, como se aquela cena fosse apenas mais uma parte da rotina. Eu, porém, sentia um nó na garganta e uma vontade imensa de chorar. Naquele instante, percebi com clareza que a obediência cega não apenas era exigida, mas celebrada. E quem ousava pensar diferente era apagado diante dos olhos de todos. Na volta para casa, não consegui tirar a cena da cabeça. O semblante abatido daquele homem me perseguia, e a forma como todos o rejeitaram me fez entender o peso real de viver sob aquelas regras. Eu mesma poderia ser a próxima, e a cada dia sentia essa possibilidade se aproximando mais.
Foi nessa angústia que comecei a olhar para minha própria vida de forma diferente. E foi justamente em meio a esses pensamentos que uma descoberta dentro de mim começou a mudar tudo. Depois daquele dia, passei a me observar de um jeito diferente. Era como se uma voz interna tivesse finalmente se libertado, sussurrando verdades que eu sempre tentei calar. Eu percebia que já não escutava as reuniões da mesma forma. As palavras, antes absorvidas sem questionamento, agora me soavam repetitivas, como um disco arranhado que insiste na mesma melodia. Eu tentava me concentrar, mas minha mente voava para longe, perguntando-se se a vida realmente precisava ser tão limitada. Comecei a reparar nos detalhes que antes ignorava. As orações decoradas, as respostas ensaiadas, os sorrisos automáticos. Tudo parecia uma encenação, como se estivéssemos todos representando um papel para manter a ilusão de perfeição. Eu me olhava no espelho antes de sair de casa e quase não reconhecia a jovem que estava ali, obediente por fora, mas por dentro cheia de rachaduras que já não podiam ser escondidas. Foi nesse período que as anotações secretas começaram a ganhar outro tom. Já não eram apenas perguntas ou desabafos. Começaram a se transformar em relatos do que eu enxergava, como se fossem pequenas revelações que eu mesma fazia questão de registrar. Ao reler minhas próprias palavras, percebia que, sem querer, estava construindo um retrato sincero da vida dentro da congregação. E quanto mais escrevia, mais difícil se tornava acreditar que aquele era o único caminho para a verdade. Às vezes ficava imaginando como seria se alguém lesse aquelas páginas. Será que entenderiam a dor escondida ali? Ou me julgariam como uma herege? O simples pensamento já me deixava em alerta, mas ao mesmo tempo era impossível parar. Escrever era como respirar, a única forma de não sufocar por completo. Cada vez mais eu sentia que minha fé estava se tornando um campo de batalha. De um lado, o medo de perder tudo: família, amigos, a segurança de pertencer a um grupo. Do outro, a coragem que começava a nascer, mesmo que ainda tímida, de querer buscar algo mais verdadeiro, algo que fizesse sentido para mim. Foi nesse turbilhão que uma nova experiência surgiu, algo que eu jamais esperava. Uma oportunidade diferente, fora da rotina da congregação, que colocaria diante de mim uma escolha impossível de ignorar. A oportunidade surgiu de forma inesperada, quase como um sopro do destino. Uma amiga da escola me convidou para acompanhá-la em um encontro simples, algo que ela descreveu como uma roda de conversa e música em uma pequena sala comunitária. No início, hesitei. A ideia de estar em um ambiente fora da congregação me deixava nervosa, como se alguém pudesse me seguir e relatar cada passo que eu desse. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força dentro de mim que me empurrava para frente, pedindo que eu aceitasse. No dia marcado, caminhei até lá com o coração acelerado. Lembro-me de como minhas mãos tremiam ao empurrar a porta, como se estivesse prestes a atravessar um portal proibido. O que encontrei, no entanto, não tinha nada de assustador. Havia pessoas sentadas em cadeiras simples, conversando, rindo, compartilhando histórias da própria vida. Não havia discursos ensaiados, nem a necessidade de provar fé através de obediência. Era apenas gente comum, falando de amor, de dificuldades, de esperança. Sentei-me num canto tentando me esconder, mas logo fui puxada para dentro da conversa. Perguntaram sobre mim, sobre meus sonhos, e aquilo me desconcertou. Fazia tanto tempo que ninguém se importava em saber o que eu queria de verdade, que a simples pergunta me pareceu um presente. Contei apenas o básico, sem revelar demais, mas ainda assim me senti ouvida. Em dado momento, alguém começou a cantar. Não eram hinos decorados nem palavras de advertência. Era uma música suave, que falava de liberdade e recomeços. Cada nota parecia atravessar meu peito, como se estivesse descrevendo exatamente o que eu sentia, e nunca ousava dizer. Fechei os olhos e, por um instante, me permiti apenas existir, sem medo de julgamento. Quando voltei para casa naquela noite, senti uma mistura de alívio e culpa. O alívio por ter vivido algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão diferente. E a culpa por temer que, se descobrissem,
tudo viria abaixo. Olhei para minha família jantando em silêncio, cumprindo a rotina de sempre, e percebi como a distância entre o mundo de dentro e o de fora era maior do que eu imaginava. E essa percepção ficou ainda mais evidente alguns dias depois, quando uma situação dentro da própria congregação me colocou diante de um teste que eu jamais pensei enfrentar. Foi numa noite abafada, daquelas em que até o ar parece pesar sobre os ombros, que a congregação me colocou em uma posição que nunca imaginei enfrentar. O ancião, com sua voz firme e semblante sério, pediu que alguns jovens compartilhassem experiências de fé que mostrassem a importância da obediência incondicional. Meu nome foi chamado. Senti um frio na espinha, como se tivesse sido empurrada para o centro de um palco iluminado, onde cada olhar se tornava um facho de luz pronto para me expor. Levantei-me devagar, tentando manter o sorriso, mas minhas pernas tremiam. Por dentro, eu travava uma batalha. Parte de mim sabia exatamente o que esperavam. Frases decoradas, exemplos ensaiados, palavras que confirmassem a lealdade sem falhas. Mas outra parte gritava em silêncio, recusando-se a repetir aquilo que já não fazia sentido no meu coração. Olhei para as plateias e vi rostos que conhecia desde criança. Vi minha mãe, com os olhos cheios de expectativa. Vi irmãos que sempre me cobraram disciplina. Vi crianças que ainda acreditavam em cada palavra dita ali. E nesse instante, um turbilhão me dominou. Eu não queria mentir, mas também não podia ser honesta. Qualquer deslize poderia me colocar no mesmo destino do meu primo e daquele irmão repreendido semanas antes. As palavras saíram de mim como um sussurro. Falei sobre fé, mas de maneira vaga, sem me comprometer. Usei frases soltas, sem convicção, e rapidamente encerrei, como quem atravessa um campo minado. Houve silêncio por alguns segundos, depois alguns acenos de aprovação contidos. Mas eu sabia, não havia convencido ninguém. A ausência de firmeza na minha voz era um grito mudo que ecoava mais alto do que qualquer declaração ensaiada. Naquela noite, ao chegar em casa, meu pai me chamou para conversar. Seu tom não era de raiva, mas de alerta. Disse que havia notado minha insegurança, que eu precisava ser mais cuidadosa, porque as dúvidas sempre deixam rastros. Eu assenti com a cabeça, mas meu coração batia descompassado. A sensação de estar sendo vigiada se intensificou, como se cada passo meu fosse medido. Deitei-me mais tarde sem conseguir dormir. A cena no salão voltava repetidamente na minha mente, e junto com ela vinha um pensamento perturbador. Talvez eu já tivesse passado da linha de onde não havia volta. Foi nesse vazio que uma decisão ousada começou a germinar dentro de mim. Uma escolha que poderia mudar completamente o rumo da minha vida. A decisão não veio de repente, mas foi como uma semente que, aos poucos, foi se transformando em raiz dentro de mim. Eu já não suportava viver dividida, tentando ser a filha obediente e, ao mesmo tempo, escondendo uma alma que gritava por ar. Foi numa madrugada silenciosa que resolvi dar meu primeiro passo. Peguei minhas anotações escondidas, aquelas páginas cheias de perguntas e desabafos, e comecei a relê-las uma a uma. A cada frase, sentia como se estivesse olhando para uma versão minha sufocada, acorrentada. Percebi que já não queria apenas escrever em segredo. Queria buscar respostas fora dos muros que me aprisionavam. Na escola, passei a aceitar pequenos convites que antes recusava automaticamente. Um café depois da aula, uma conversa mais demorada no portão, uma caminhada até a praça. Eram gestos simples, mas que me faziam experimentar uma liberdade que parecia inalcançável dentro da congregação. Eu me sentia viva de um jeito que não lembrava ter sentido antes. Mas junto com esse sabor novo, vinha o peso da culpa. Toda vez que voltava para casa, o olhar dos meus pais me lembrava que eu estava pisando em terreno proibido. O medo de ser descoberta me acompanhava em cada passo. O eco da voz do ancião dizendo que quem se desvia será destruído ainda me perseguia. Mas algo em mim começava a resistir a esse terror. Eu pensava, será mesmo que Deus é apenas um juiz severo esperando meu erro? Será que ele não poderia ser amor, compreensão e misericórdia? Essas perguntas me enchiam de uma coragem tímida, mas real. Foi nesse processo que conheci pessoas fora da congregação
que falavam de fé de um jeito diferente. Não era sobre obediência cega, mas sobre um Deus que acolhe, que escuta, que não exige perfeição impossível. Eu ouvia em silêncio, quase com receio de acreditar, mas algo dentro de mim se aquecia. Era como se aquela ideia fosse um raio de luz entrando pelas frestas de uma janela que sempre esteve trancada. Cada dia longe das regras rígidas parecia me mostrar uma nova cor, um novo som, uma nova forma de sentir. E quanto mais eu experimentava, mais difícil ficava voltar a vestir a máscara da jovem obediente. Foi nesse ponto da minha caminhada que uma experiência inesperada, completamente fora do meu controle, colocou à prova toda a força que eu vinha tentando reunir. A experiência aconteceu de forma tão repentina que até hoje consigo sentir o impacto daquele momento. Era uma tarde comum. O salão estava lotado e todos seguiam o roteiro de sempre. Eu tentava manter a calma, mas por dentro já me sentia distante, como se não pertencesse mais àquele lugar. Foi então que, durante a reunião, meu nome foi chamado pelo ancião. O coração disparou. As pernas pesaram. Senti o olhar de todos caindo sobre mim, como uma onda que me engolia inteira. Ele pediu que eu desse meu testemunho sobre como a fé me ajudava a resistir às tentações do mundo lá fora. Por dentro, uma mistura de medo e revolta me consumia. Como falar de algo que já não ardia em mim? Como dizer palavras que não refletiam mais quem eu era? Respirei fundo e comecei a falar, mas a voz tremia. Repeti frases decoradas, aquelas que tantas vezes tinham sido ditas por outros, mas soavam ocas na minha boca. De repente, percebi alguns olhares atravessados. Não era impressão. As pessoas notavam a falta de firmeza no meu tom, a ausência de brilho nas minhas palavras. Era como se todos percebessem que minha fé não estava mais ali. Pelo menos, não da forma que esperavam. A cada frase que eu dizia, parecia cavar um buraco mais fundo. E no fundo dele, estava o medo de ser desmascarada. Quando finalmente terminei, um silêncio desconfortável tomou conta do salão. Houve aplausos tímidos, mas não como de costume. O ancião agradeceu com um sorriso gelado, e eu voltei ao meu lugar com o coração em pedaços. Senti os olhos da minha mãe me seguindo, cheios de preocupação, como se soubesse que algo em mim já não era o mesmo. Naquela noite, deitei na cama e chorei em silêncio. Pela primeira vez, entendi que a farsa já não podia durar muito tempo. Eu estava tentando segurar duas vidas ao mesmo tempo. A que a congregação exigia e a que meu coração pedia. Era impossível continuar assim sem me destruir por completo. E foi justamente nesse abismo de sentimentos que algo inesperado aconteceu fora da congregação. Um encontro simples, em um lugar que eu nunca imaginaria, me mostrou uma forma completamente diferente de enxergar a fé. Esse encontro aconteceu quase por acaso. Eu estava em um café pequeno, acompanhando a mesma colega que tantas vezes havia me estendido a mão, quando ninguém mais parecia disposto a ouvir. O lugar era simples, mesas de madeira gastas, o cheiro forte de café fresco e um burburinho leve de conversas ao fundo. Eu já estava acostumada a observar, a ouvir mais do que falar. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Na mesa ao lado, um grupo conversava sobre fé. Mas não era a fé rígida, cheia de regras e cobranças, que eu conhecia. Eles falavam de amor, de perdão, de um Deus próximo, que não exigia perfeição, mas oferecia acolhimento. Fiquei em silêncio, mas cada palavra atravessava meu peito como se fossem respostas às perguntas que eu havia escondido por anos. Um dos rapazes percebeu minha atenção e sorriu, sem cerimônia. Me incluiu na conversa. Perguntou o que eu pensava sobre Deus e por um instante fiquei sem voz. Minha primeira reação foi o medo. Medo de dizer algo errado. Medo de ser julgada. Mas o ambiente era tão leve, tão diferente do peso da congregação, que consegui dizer apenas: eu sempre achei que Deus devia ser mais simples do que nos ensinaram. O silêncio que seguiu foi cheio de significado. Ninguém me repreendeu. Ninguém lançou olhares de reprovação. Pelo contrário, assentiram, como se compreendessem exatamente o que eu queria dizer. Uma das mulheres falou com voz serena: "É isso mesmo.
Ele não quer correntes, ele quer corações. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Aquela frase ficou martelando na minha mente por horas. Quando saí dali, percebi que algo tinha mudado dentro de mim. Pela primeira vez, não me senti culpada por falar o que realmente pensava sobre fé. Era como se tivesse aberto uma porta que sempre esteve trancada, mas que, no fundo, eu carregava a chave sem saber. Naquela noite, voltei para casa em silêncio, mas com um fogo diferente aceso no coração. Meu olhar para o céu parecia outro, como se as estrelas me respondessem com um brilho mais forte. Eu sabia que não poderia continuar vivendo da mesma forma depois de sentir aquilo. E foi justamente esse novo despertar que me colocou diante da maior decisão da minha vida. Um passo que mudaria completamente o rumo da minha história. Naquela semana, carreguei comigo a sensação de que estava diante de um abismo. De um lado, a vida que sempre conheci, repleta de regras, medo e silêncio. Do outro, a possibilidade de liberdade, ainda que cheia de incertezas. Passei noites inteiras sem dormir, olhando para o teto do quarto, perguntando a mim mesma se teria coragem de dar o passo que meu coração já pedia. O medo de perder minha família e de ser rejeitada ainda me cortava por dentro, mas a lembrança daquele café, das palavras que ecoaram em mim como verdade, era mais forte do que qualquer ameaça. Foi numa madrugada, com a casa adormecida, que finalmente tomei a decisão. Peguei minhas anotações escondidas e, pela primeira vez, não chorei ao relê-las. Percebi que cada frase escrita era um degrau que me havia conduzido até ali. Eu não era mais a menina que temia soprar as velas de um bolo ou que tremia diante dos olhares da congregação. Eu era alguém que tinha encontrado uma voz própria, e essa voz já não podia ser calada. No início, o caminho foi doloroso. Houve afastamentos, palavras duras, olhares de desaprovação. Senti o peso da solidão, sim, mas junto dela havia uma chama nova, a de não estar mais presa a correntes invisíveis. Descobri que a fé não precisa ser um fardo, que Deus não é um juiz severo esperando meus erros, mas um pai amoroso que me aceita do jeito que sou. Foi nesse amor que encontrei descanso e coragem para seguir adiante. Hoje, ao olhar para trás, vejo a força que brotou das minhas próprias feridas. Cada lágrima que derramei regou a semente da mulher que me tornei. Eu aprendi que questionar não é sinal de fraqueza, é sinal de vida. E que a verdadeira fé não aprisiona, liberta. A congregação tentou apagar minha voz, mas foi nesse silêncio forçado que descobri o poder de falar por mim mesma. Sigo em frente com o coração mais leve. Sei que perdi muito, mas também sei que ganhei algo que não tem preço. A liberdade de viver com verdade, de acreditar em um Deus que me acolhe e não me condena. Se um dia me disseram que fora daquelas paredes não havia salvação, hoje eu afirmo com todas as letras que foi justamente fora delas que encontrei a minha redenção. E é nessa certeza que caminho, com fé renovada, sem medo, porque finalmente descobri que a superação não é o fim da dor, mas o renascimento da esperança.